Já vai, já vai, já vai. Recall in a truck, I can walk out, because I love you too much, baby. I walk in to see what you're doing to me, and we don't believe a word I say. We can go on together and suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. Bom dia! Hoje são 18 de fevereiro de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 7º vídeo da série sobre o livro evangélico que aqui está. Por que Deus permite o sofrimento e o mal? Quem escreveu este livro aqui foram 2 cristãos evangélicos norte-americanos, o John Ankerberg e o Dylan Burroughs. Muito bem, estou aqui fazendo essa série para não só mostrar, como provar ao mesmo tempo, que livros religiosos só levam os leitores ao erro, principalmente evangélicos. Então você está vendo aqui facilmente, acompanhando essa série, vendo aqui as fundamentações miseráveis que os religiosos trazem para seus juízos. Como já dizia Freud, não é? No livro que aqui está, O Futuro de uma Ilusão. O futuro de uma ilusão. A ilusão a que se refere Freud é a religião. Freud era judeu e ateu. Nesse livro aí, como já mostrei, venho mostrando, Freud diz que o homem racional, ele faz uso de fundamentações lógicas para a tomada de seus juízos, para a tomada de seus partidos. O homem religioso, ou o homem racional. Já o homem religioso, quando o homem entra numa igreja qualquer, numa seita e aí religiosa, aí o homem, ele perde essa capacidade. Ele abre mão dos fundamentos lógicos, fundamentos racionais. E aí ele busca fundamentações miseráveis para seus juízos. Nessa série, do primeiro ao quinto vídeo, fiz aqui uma análise sobre as afirmações dos crentes evangélicos aqui. Do primeiro ao quinto vídeo, a pergunta é formulada por eles: onde começaram o sofrimento e o mal? Onde começaram o sofrimento e o mal? Isso do primeiro ao quinto vídeo da série. E eles dizem que o sofrimento e o mal começaram no Jardim do Éden, com Adão e Eva desobedecendo a ordem do Deus hebreu. Então, se existe hoje, segundo a visão dos cristãos, se existe hoje sofrimento e o mal na terra, é por causa do comportamento de 2 miseráveis lá na lenda de Gênesis. Isso aí é uma fundamentação miserável tomada pelos cristãos, por 2 razões. Em primeiro lugar, Jardim do Éden, Adão e Eva, desobediência, etc., nada disso, nada daquilo é real, nada daquilo foi um fato real. Não, ali foi uma criação de um escritor hebreu, que não se chamava, obviamente, de Moisés. Então, a lenda, o Jardim do Éden, Adão, Eva, a desobediência à ordem do Deus hebreu, tudo aquilo é lenda.
uma criação, um relato fantasioso. Até o Papa Francisco sabe disso. Então veja, quando os cristãos vão ao texto hebraico que está em Gênesis, ao Jardim do Éden, a Adão e a Eva, para formular essa fundamentação miserável, dizendo que o sofrimento e o mal que existe no mundo hoje é por causa do comportamento de Adão e Eva, quando os cristãos fazem isso, eles estão indo a um relato fantasioso. A lenda de Gênesis é fantasiosa. Então qualquer doutrina, qualquer dogma centrado nesse relato fantasioso de Gênesis será também uma doutrina fantasiosa, um dogma fantasioso. Eis aí o primeiro ponto. E o segundo ponto da fundamentação miserável dos cristãos em dizer que Adão e Eva praticaram uma desobediência ao Deus hebreu e que as consequências desses atos deles, de Adão e Eva, foram transferidos para todas as pessoas, para toda a humanidade. Essa aí é outra fundamentação miserável dos cristãos. Porque a visão do escritor hebreu, que escreveu a lenda que está em Gênesis, Jardim do Éden, Adão e Eva, a visão dele sobre justiça era muito errônea. Então, os cristãos fazem uma loucura total. Pegam o comportamento na lenda de Adão e Eva, a desobediência, e os cristãos aplicam aquele caso, aquela punição empregada ao Deus hebreu, na lenda, ao Adão e à Eva, os cristãos aplicam essas punições aos descendentes de Adão. No caso aí, na visão cristã, a humanidade. Então os cristãos pegaram o texto que está em Gênesis, na lenda do Jardim do Éden, e puniram os descendentes de Adão e Eva, em razão de um comportamento de Adão e Eva. E já expliquei isso aqui, essa fundamentação miserável, essa ignorância dos cristãos, da doutrina cristã. É punir os filhos em razão do comportamento de seus pais. Isso é loucura. Se você está assistindo a esse vídeo, pense, raciocine. Ninguém transfere consequências de ações praticadas por pais a filhos. Quando os cristãos dizem que o homem herdou aí consequências pelo comportamento de Adão e Eva, isso aí é transferir responsabilidade dos pais para os filhos. Essa ignorância não existe hoje no mundo racional. Não existe aqui no Brasil, por exemplo. Filhos não herdam as consequências dos atos de seus pais. O que os filhos herdam dos pais são os caracteres biológicos, são os caracteres genéticos. Se um pai é branco, a mãe é branca, 99,9% do filho será branco. Porque os filhos herdam caracteres biológicos, genéticos de seus pais, mas não herdam o comportamento deles. Se um pai pratica um ato errôneo contra a lei, só o pai deve receber a punição. Essa punição não pode ser estendida ao filho. E os cristãos, a doutrina cristã, é completamente sem juízo. Ela vai à lenda de Gênesis, Jardim do Éden, Adão e Eva, pegam o comportamento de Adão e Eva, o pecado ali, entre aspas, cometido por eles, e estende a punição relativa àquele pecado, estende às demais pessoas. Isso é a doutrina cristã, completamente sem juízo. Entendeu? Muito bem, então isso aí mostrei aqui do primeiro ao quinto vídeo. E a partir do sexto vídeo, aqui está o livro, a partir do sexto vídeo,
já vem aqui a seção 2 do livro. Já mostrei aí a partir do 6º vídeo, a seção 2. A pergunta é: por que Deus não faz nada a respeito do sofrimento e do mal? Eis a pergunta aí formulada pelos crentes evangélicos. Eles escreveram aqui e não saíram do lugar. Porque a doutrina cristã, mais uma vez, não responde a nada. Ela joga tudo para um mundo ilusório, porque não consegue resolver os problemas que enfrentamos no mundo aí atual e sempre. Então, no vídeo número 6 e agora no vídeo número 7, volto aqui à seção 2 ainda. Por que Deus não faz nada a respeito do sofrimento e do mal? Por quê? Isso aí já comecei a explicar no vídeo número 6. E eles explicam aqui, só que eles não saem do lugar, né? Como já falei. E vamos agora para mais uma parte aqui da explicação deles. E você vai rir muito aí. Só que é aquela coisa, segure o riso, deixe para rir depois do vídeo. Então na página 44, sobre aquela mesma pergunta, por que Deus não elimina o sofrimento e o mal do mundo, na página 44 eles escrevem assim, abre aspas, segundo a palavra de Deus, o mal começou quando os seres criados por Ele escolheram desobedecer a seus projetos. Ainda assim, Deus tem um plano para destruir completamente o mal, como parte redenção definitiva do seu povo. Então eles estão dizendo aqui que, segundo a Bíblia, que eles dizem que é a palavra de Deus, segundo a Bíblia, dizem eles, o mal começou novamente. Eles voltam ao Jardim do Éden, a lenda, que até o Papa sabe que é lenda, uma história fantasiosa. E repito, dogmas, doutrinas centradas em relatos fantasiosos são, obviamente, doutrinas fantasiosas, dogmas fantasiosos. Então ele diz aqui que o mal começou quando os seres criados, Adão e Eva, por ele, pelo Deus hebreu, escolheram desobedecer a seus projetos. Certinho? Aí eles dizem, e que Deus tem um plano para destruir o mal. Ora, é como eu sempre digo, a doutrina cristã, ela não explica nada, ela nada resolve. Ela sempre coloca aquilo que é desejo de todos, ela sempre coloca para um mundo ilusório, um mundo utópico. A doutrina cristã não resolve os problemas do dia a dia e nem os explica. Em relação ao sofrimento e ao mal, já disse aqui, sofrimento e mal sempre existiram e sempre existirá no mundo, no planeta Terra. O sofrimento não é uma coisa exclusiva do homem, e nem o mal. O sofrimento não é uma coisa exclusiva do homem. Animais irracionais também sofrem. O mal é praticado pelo homem, e o mal é uma criação do homem. E esse mal, em oposição ao bem, ele varia de acordo com o tempo e de acordo com o lugar. Ele é variável. Em determinadas regiões, culturas, uma coisa pode ser considerada má. Já em outras culturas, a mesma coisa pode ser considerada um bem. Isso é a variação do que é o mal e do que é o bem. Então, a doutrina cristã, ela nada explica, ela nada resolve. Com a pergunta formulada por eles aí, pelos dois evangélicos, John Ankerberg e Dylan Burroughs, eles perguntam, por que Deus não acaba definitivamente com o sofrimento e o mal na Terra hoje? Por quê? Como eles não têm resposta alguma,
Aí eles dizem que o Deus tem um plano, que o Deus hebreu tem um plano. Não riem, por favor, não riem. Que o Deus hebreu tem um plano para acabar com o mal. Só que esse plano dele vai ser concretizado não agora na terra, mas no céu, quando os cristãos morrerem. Essa é a loucura propagada pelo cristianismo há 2000 anos. O cristianismo, repito, ele não resolve os problemas do dia a dia, ele não os explica, porque é uma doutrina, mais uma doutrina religiosa, acéfala, sem cérebro. O sofrimento e o mal nada tem a ver com os deuses. Sofrimento e mal nada tem a ver com pecados. Atrelar o sofrimento e o mal a pecados, a desobediência do homem diante do Deus hebreu, atrelar isso é loucura total. Posso dar aqui vários exemplos mostrando que sofrimento e mal nada tem a ver com deuses e muito menos com pecados. Ninguém sofre porque pecou. Ninguém é vítima de um mal porque pecou, porque errou. Isso é ignorância religiosa e é fácil explicar isso. No vídeo anterior, eu mostrei aqui o filósofo grego Epicuro de Samos, que viveu há muitos e muitos anos. Quando o Epicuro de Samos era vivo, não havia um cristão na face da terra, não havia surgido o cristianismo. Pois já naquele tempo, esse filósofo grego, o Epicuro, ele montou um paradoxo, uma contradição intransponível. Ele não era propriamente um ateu, ele era grego, vivia num mundo recheado de deuses. Ele não era propriamente um ateu, mas o que ele fez? Já naquele tempo, ele mostrava que sofrimento e mal não tem ligação alguma com quaisquer deuses. Veja aí, o Epicuro de Samos, há milhares e milhares de anos, já sabia que sofrimento e mal não tem ligação alguma com quaisquer deuses. E para provar isso, ele montou um paradoxo, contradições intransponíveis, não há como você sair dela. E aí eu mostrei aqui. Esse paradoxo de Epicuro foi trazido aí pelo internauta Manuel Tenório. Mostrei aqui no vídeo número 6 e vou repetir aqui. Então veja como o Epicuro montou o seu paradoxo. Ele diz assim: se Deus quer eliminar o mal, mas não consegue, então esse Deus não é onipotente. Entendeu? Se Deus deseja eliminar o mal do mundo, mas não consegue, esse Deus não é onipotente. Se esse Deus é capaz de eliminar o mal do mundo, mas não o quer, então esse Deus não é misericordioso. É um Deus do mal, malevolente. Se esse Deus é capaz de eliminar o mal do mundo e deseja eliminar o mal do mundo, então por que existe o mal? O mal existe. E se esse Deus não é capaz e nem quer eliminar o mal do mundo, então não podemos chamar esse ser de Deus. Fecha aspas aí. Veja que coisa linda o paradoxo de Epicuro. Ele mostra bem aí que o sofrimento e o mal nada tem a ver com deuses. E vou dar um exemplo aqui de que o sofrimento e o mal nada tem a ver com pecados. Repito, os cristãos criaram uma doutrina completamente sem juízo, uma doutrina acéfala, sem cérebro. Então eles dizem que o mal e o sofrimento hoje existem porque Adão e Eva
desobedeceram a ordem do Deus hebreu. Na lenda de Gênesis, os cristãos, mais uma vez, transferindo consequências de atos praticados por pais a seus filhos, na ilusão deles. Não pode, isso aí é uma injustiça tremenda. Muito bem, mas é fácil também mostrar que sofrimento e mal nada tem a ver com pecados. Você que está assistindo a esse vídeo, você tem um cérebro. Seu cérebro está aí, não é para separar as orelhas, não. É para você pensar, você mentalizar. Então veja como é fácil mostrar que sofrimento e mal nada tem a ver com pecado. Nada. Vamos pegar aqui as crianças. Crianças são seres inocentes, não são? Crianças? Muito bem. Em minha casa, eu tenho 2 irmãos com deficiência. 2, lá em Fortaleza. Uma mulher e um homem. Um homem chamado Nonato. Já famoso aí no mundo do YouTube. Então, meu irmão Nonato, ele tem uma deficiência mental. Ele tem uma deficiência mental. E essa deficiência mental já veio com ele quando ele estava no útero de minha mãe. Quando meu irmão Nonato estava no útero de minha mãe, ele era ali um ser inocente. Ele nunca praticou crime algum, nunca cometeu pecado algum, ele no útero de minha mãe. Mas ali ele já era um ser com sofrimento e um mal muito grande, um mal chamado deficiência mental, que priva as pessoas de muitas coisas. Então meu irmão Nonato, desde o útero de minha mãe, já tinha deficiência mental, nasceu com ela. E ele no útero de minha mãe não era um pecador. Você entendeu? Veja aí, o sofrimento e o mal em meu irmão Nonato, e nada de pecado. Viu aí como o sofrimento e o mal nada tem a ver com pecado? Outro exemplo, a minha irmã. A minha irmã, ela não tem o braço direito móvel. O braço direito dela é imóvel. Ela sofreu paralisia, já nasceu com isso. Quando ela nasceu, ela saiu do útero de minha mãe, completamente inocente, já saiu com um braço defeituoso. O braço dela não mexe, o braço direito. E ela sofreu e sofre muitas privações por causa disso. Isso traz muito sofrimento para ela. E é um mal. Entendeu? Então você vê sofrimento e mal na minha irmã, que já lá no útero de minha mãe, não havia pecado algum, não cometeu pecado algum, ela já nasceu com essa deficiência física. É tão fácil provar que sofrimento e mal nada tem a ver com deuses e muito menos com pecados, com o comportamento do homem. Viu aí os exemplos? Eu tenho um amigo aqui em Brasília, cujo filho nasceu com o intestino de fora do corpo. O intestino da criança. Veja, uma criança sai do útero da mãe com o intestino à mostra. Todo mundo olhava o intestino. Eu nem olhei, não faço questão para olhar isso. Então, esse filho de um amigo meu, ele ainda vive. Ele está com 18 anos hoje, está sadio, mas com muitas complicações ainda por causa desse problema. E fez várias cirurgias. Submeteu-se a várias cirurgias. Então você vê que essa criança inocente, já lá no útero da mãe, já tinha ali o sofrimento e o mal em cima dela, essa criança. Viu aí como o sofrimento e mal nada tem a ver com pecado? Uma criança no útero da mãe não comete pecado algum, não faz nada de mal contra alguém. Mesmo assim, aparecem as doenças terríveis. Quantas e quantas crianças aí não nascem com vários problemas aí também congênitos? Quantas e quantas crianças já nascem cegas, surdas, mudas? Quantas? Quantas crianças não nascem aí ligadas a outras? As crianças siamesas, 2 seres humanos ali colados pelo corpo e ficarão colados eternamente. Esses 2 aí não praticaram crime algum quando estavam no útero de sua mãe. Eram seres inocentes, mas ali já havia o sofrimento, já havia o mal, independentemente de qualquer pecado.
Você que está assistindo a esse vídeo, abra sua cabeça. Se você não raciocinar, se você não ler a Bíblia, líderes religiosos farão uma festa em cima de você. Então raciocine, mentalize, faça análises, faça comparações e você verá que sofrimento e mal nada tem a ver com deuses. Sofrimento e mal nada tem a ver com pecados. Agora mesmo em Minas Gerais agora mesmo, houve lá várias enchentes. Em Belo Horizonte, onde mora a internauta Ângela Oliveira, que comparece em minha página sempre, a Ângela Oliveira mora em Belo Horizonte. E Belo Horizonte se viu agora enchentes lá, deslizamentos de terras ali deslizando e matando criancinhas também que estavam dormindo, criancinhas com apenas 1 ano de idade, crianças aí com 2 anos de idade, seres inocentes, e essas crianças foram mortas por deslizamento de terras. Então, houve o deslizamento de terras, houve o mal, houve o sofrimento, mas as vítimas, as criancinhas inofensivas, não praticaram crime algum. É fácil você entender isso. Sofrimento e mal nada tem a ver com pecado. Ocorrem sem que a natureza escolha ou um ou outro. É tão fácil entender isso. Então, para os cristãos, sofrimento e mal é por causa do pecado de Adão e Eva, numa lenda, e relacionando uma coisa que nada tem a ver com outra. Repito, sofrimento e mal nada tem a ver com deuses e muito menos com pecados. É tão fácil provar isso. Basta você fazer um exemplo em relação às criancinhas, que são seres inofensivos. Uma criança não pratica pecado, mas não está livre do sofrimento e do mal. É tão fácil explicar isso. Leia a Bíblia, pense e raciocine, estude. Do contrário, os líderes religiosos farão uma farra em sua ignorância. Muito obrigado.